E aí, galera, continuando, finalizando nossa redação. Então, para finalizar, nós teremos a proposta de intervenção. A queridinha do Enem, né? A queridinha da redação. Porque ela equivale a uma única competência de 200 pontos. As outras competências se dividem no todo da redação. Essa competência, a proposta de intervenção, ela equivale a 200 pontos só para ela. Então, a gente tem que ter um cuidado especial. Você já produziu, você já desbloqueou a sua mente. Então, agora vai ficar muito fácil. Durante o seu processo de criação, enquanto você fez a sua redação, você levantou alguns problemas, alguns desafios. Não foi isso que aconteceu? Agora você vai apresentar uma possível solução, uma solução sim, uma solução real, uma solução viável, uma solução que poderia acontecer. Você vai dizer, mas não é impossível acontecer isso, nem tudo são flores, nem tudo vão se resolver, nem todas as coisas vão se resolver. Realmente, nem todas as coisas vão se resolver, mas você vai tentar trazer uma solução, né, no seu campo de imaginação. E é isso que os avaliadores do Enem, eles querem. Eles querem que vocês encontrem essa solução. E você consegue fazer isso muito bem. Para você fazer isso, você precisa entender, então, que você precisa lançar uma solução para os problemas que você elencou. Os problemas que você trouxe durante a sua redação, você agora, então, traz uma solução para eles. De que maneira? Tem uns passos bem específicos para você fazer isso. Vamos observar tudo o que você tem que fazer agora nesse momento. O que vai ser a sua proposta de intervenção? A sua proposta de intervenção vai ser uma intervenção, alguma ideia que você dê, que traga uma solução, como eu falei para vocês. Então, primeiro, por meio de quem você vai retomar, então, o tema da redação, o problema, né, a tese, o problema que você levantou, e você vai encontrar uma solução. Quem vai fazer isso? Então, você sempre vai colocar, geralmente, a maioria dos problemas a gente coloca no governo mesmo. Então, você vai colocar no governo. Quem que deve resolver isso? O governo, municípios, estados, o governo federal. Você também pode colocar aqui ministérios, no caso do que nós estamos falando, o Ministério da Educação, que é responsável pela educação, o Ministério da Saúde, responsável pela saúde. O governo, mas um poder maior, a sociedade, no caso de um problema mais específico, a família. Aí depois você vai dizer que ação que o governo deve fazer. Tudo que deve fazer. Então, essa é a sua solução. A pessoa, quem faz, né, o agente que faz, e o que ele deve fazer. Então, você vai trazer ideias ali, tudo que possa, dentro do seu campo de imaginação possível. Isso, com certeza, você também tem, dentro das suas ideias, possibilidades para resolver muitas questões, muitos problemas. Então, não é um problema para te trazer essa questão de falar quem, de falar o que vai fazer, né? O que se deve fazer. Para quê? Que é muito importante, que, na verdade, a proposta de intervenção, ela traz isso. Ela traz o para quê. Para que isso? Para que, então, o agente, ele vai fazer o que ele vai... O agente, quem? Essa pessoa, ele vai ter uma ação, vai fazer alguma coisa, aí você vai usar verbos, vai criar, vai possibilitar, vai produzir, cabe, né? Tem sempre uma ideia de um verbo de ação ou um verbo de ordem. Ele vai fazer, cabe a ele fazer isso. Então, permitir, fazer, criar, possibilitar. Então, essa ação. E como é que ele vai fazer isso, né? Como? Por meio do quê? Por meio de incentivos fiscais, por meio, a gente sempre pensa assim, essa questão, que quando fala em governo, né, se fala em orçamento, se fala em incentivos fiscais, incentivos para que se possa fazer isso. E o detalhamento aí, o efeito, o que vai acontecer se essas possibilidades, isso que você criou acontecer. Então, o que vai acontecer? Você, inclusive, pode fechar aqui com uma frase de efeito, né? uma frase profunda, né? Uma frase filosófica, e, inclusive, pode retomar até uma citação que você citou, ou um autor que você citou ali durante o seu texto, você pode retomar dessa forma. Será possível o mundo, né, em que Freire idealizou? E aí você vai trazendo essas ideias, você vai trazendo ali, finalizando com essa sua ideia. E aqui, eu vou apresentar agora, então, para vocês os conectivos. Existe um conectivo que ele é, assim, básico da introdução, que é o portanto. Esse é o assim principal. Se você tem dúvida, esqueceu, colocam, portanto, ali. A maioria das redações do Enem, que tiraram 1000, os estudantes, eles colocaram, né, usaram, portanto, para finalizar a sua proposta de intervenção, e você pode fazer isso. Mas aqui tem outras ideias. Então, se você já não tem muita ideia, então você quer uma sugestão, usa o portanto, que ele é sempre bem-vindo. Aqui nós temos, porque não tenta inovar muito. Às vezes a gente tenta inovar e acaba fazendo coisas que não deveria. Então, aqui eu vou te mostrar os conectivos que você pode usar. Além disso, você pode usar esses conectivos ligando as ideias, como eu falei para vocês ali no final. Mas é muito importante que tenha o para quê, que é a finalidade.
Então, portanto, depreende-se, portanto, então começar isso para iniciar. Portanto, depreende-se, portanto, sendo assim, dessa maneira, desse modo, diante do exposto, são algumas ideias que você pode utilizar. Então, você vai pegar aquela palavra inicial, esse conectivo inicial, vai retomar o seu tema, aquela tese principal lá da introdução, você vai falar que você vai apresentar uma solução. Cabe, por exemplo, pode começar com o verbo. Cabe ao governo federal, municípios, a estados, ao Ministério da Educação. Aí você vai falar isso. Cabe o quê? Fazer o quê? Então, ação. Que ação eles vão tomar? Qual é a finalidade? Para que eles vão fazer isso? E assim você vai construindo, você vai criando um detalhamento muito simples ali no finalzinho de como vai ser essa ação, certo? Prontos, então, gente, para a finalização. Vamos ver como é que ficaria essa proposta. Então, hashtag preto conectivo para reduzir os impactos sociais da transição digital na educação brasileira. Então, aqui retomada do tema, hashtag branco. Governo federal, estados e municípios, hashtag amarelo, agente. Por intermédio de incentivos fiscais, hashtag rosa, que meio que eles vão utilizar. Criem estratégias de ação educativa, encontrando alternativas em conjunto, hashtag vermelho, ação. Então, ação de criar, observe. E agora a finalidade, para quê? Para melhorar os recursos tecnológicos, serviços de internet e equipamentos eletrônicos, levando assistência a todos os alunos desamparados de educação digital. Então, aqui, observaram que nós temos aqui a finalidade. Também tem um outro agente aqui que acha que é importante a gente destacar, que é o Ministério da Educação. Então, observe que mais um agente entrou em campo. Tem propostas com 2 agentes, com todas essas alternativas. Você pode trazer 2 agentes diferentes, né? Cada agente você vai trazer o agente, a ação, o meio e a finalidade. Depois você cita mais um, o agente, a ação, o meio e a finalidade. Que nesse caso, achei muito interessante a gente citar também o Ministério da Educação. Então, observe. Também cabe ao Ministério da Educação, o agente, hashtag amarelo, promover ações emergenciais em ação que ele vai tomar, hashtag rosa, para que estudantes e professores sejam assistidos no seu direito à plena construção do acesso. Então, a finalidade. Que finalidade? Hashtag laranja. Dessa forma, promovendo uma educação significativa, mais justa e igualitária. Daí aqui, finalizando esse detalhamento, dessa forma vai fazer o quê? Vai promover uma educação. Poderia também colocar aqui uma frase de efeito. Certo, gente? Então, proposta de intervenção basicamente só isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que achar uma solução, dizer quem foi a pessoa que fez isso, como ela vai fazer, que ação ela vai fazer, o agente, o que esse agente vai fazer, qual é a ação que ele vai tomar, por meio do quê, a finalidade disso tudo, que justamente a finalidade é a sua proposta de intervenção. A finalidade é resolver essa situação. É achar a solução, certo, gente? Então, foi um prazer estar com vocês. Você terminou agora a sua proposta, você terminou toda a sua redação. Você vai fazer esse esquema no dia da prova, você vai trazer ações que vão fazer com que você escreva naturalmente o seu texto. Então, você chegou lá na prova, você vai utilizar esse esquema, e com esse esquema, com certeza, nunca mais você vai ter esse problema de não ter ideias na hora de escrever, certo? Eu te desejo muita sorte, foi um prazer estar contigo. Obrigada por toda a confiança. Eu te desejo que você realize todos os seus sonhos, que você encontre o seu caminho, você encontre o seu propósito. Então, continue estudando, continue criando. Você é um criador ilimitado. Um beijo grande. Até o próximo módulo.